Olá, jovem cientista, tudo bem? Neste vídeo iremos falar sobre a justificativa. Então, se o seu modelo de resumo não tem introdução ou tem introdução, mas tem também a justificativa, a gente vai ver o que colocar. Mas é muito comum que ou só tenha introdução e dentro da introdução eles definam a justificativa dentro dela para vocês colocarem, ou então que não tem introdução, e sim só a justificativa e os objetivos no modelo do seu resumo, ok? Então, o que devemos colocar na justificativa do seu projeto? Devemos responder algumas perguntas básicas, ok? Então, vamos para a primeira pergunta. Por que você escolheu esse tema de pesquisa? Então, você vai começar falando, trazer dados, geralmente. O que seu trabalho vai fazer? Então, vai propor um jogo, vai fazer um projeto com a comunidade, vai aplicar um questionário com as pessoas para identificar o perfil delas em relação a algum assunto. Então, o que seu trabalho vai fazer, ok? E quem vai se beneficiar com os resultados da sua pesquisa? No vídeo anterior, em que eu trouxe o exemplo dos meus alunos que fizeram um jogo para auxiliar a escrita e a leitura de crianças disléxicas, quem irá se beneficiar é quem? As crianças que são diagnosticadas com dislexia e que estejam na fase de alfabetização. Então, eles precisam definir. Então, será todo mundo, toda a sociedade, será os seres vivos, no caso do lixo eletrônico. Então, definam quem se beneficia com o que você faz e qual que é a fundamentação teórica que sustenta a minha pesquisa. Então isso, na verdade, vai vir junto ao responder as perguntas, pois ao falar, por exemplo, por que eu escolhi esse tema, talvez eu traga algum dado de algum artigo e aí eu já estou trazendo uma fundamentação teórica, que é o quê? Eu trazer outros trabalhos que falam sobre esse mesmo assunto que o meu. Então, o uso aí de dados, de estatística, é algo muito válido, muito importante, trazer dados. Então, não falar somente, por exemplo, muitas crianças em uma sala de aula possuem dislexia. Mas como que é muitas? O muito para mim é diferente do muito para você. Então, dados são importantes. Então, tantos por cento de tantas crianças possuem dislexia. Igual no vídeo anterior, 1 a cada 3 crianças é diagnosticada com dislexia em uma sala de aula. Possui, às vezes, ou não é diagnosticada. Então, é importante trazer dados, ok? Agora, eu vou trazer um outro exemplo daquele trabalho que minha aluna fez, minha orientanda, que está fazendo, na verdade, sobre um jogo para incentivar meninas na área de exatas. Então vamos ver o que ela colocou na justificativa do resumo que ela mandou para o evento. Durante a história, a ciência foi marcada como um ambiente masculino. Aí ela traz uma citação. Quem disse isso? Leta, do ano 2013. Leta é a autora do trabalho. E, segundo Chassot, quando buscamos caracterizar a ciência, naturalizamos e afirmamos sem esforços que a ciência é masculina. É possível demonstrar isso historicamente. Hipática foi considerada por 15 séculos a única cientista da história. Ela teve sua atuação na Biblioteca de Alexandria e fazia palestras sobre matemática, filosofia, física e astronomia. E atrás outra citação. Quem falou que a Hipática fez isso? Cunha, etc. Al, porque essa pessoa com o sobrenome Cunha e outras pessoas fizeram esse outro trabalho que falaram sobre isso. 2014, que é o ano do trabalho. Então ela continua. A desigualdade de gênero é possível ser evidenciada pelas premiações do Prêmio Nobel. Desde a primeira premiação, em 1901, até 2018, foram concedidos 597 prêmios. Apenas 52 foram destinados a mulheres.
destes 8 para a área de ciências exatas. E, embora as mulheres sejam praticamente metade dos pesquisadores cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e atrás esse dado do site mesmo do CNPq. Em 2014, somente 34% das bolsas concedidas para a área das exatas foram destinadas a mulheres. E aí ela continua. E agora traz um dado forte. Lembra que eu falei que é legal fazer trabalhos em consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável? Então ela traz aqui um dos objetivos para reforçar o trabalho dela e a importância. Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável da ONU, número 5, diz: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Sendo assim, trabalhar com as meninas a desigualdade de gênero e o papel da mulher na ciência é fundamental para vencer as barreiras existentes, empoderando as jovens e desfazendo muitos estereótipos de gênero que influenciam na escolha de uma profissão. Então, vejam que ela traz dados e ela justifica o seu trabalho aí na justificativa. Então, no vídeo anterior, a gente explicou de forma breve sobre citações, né? Então, agora aqui a gente vai para a tela, ok? E eu vou mostrar para vocês rapidinho como fazer citações. Porque introdução e justificativa é onde vocês mais irão citar trabalhos, porque é onde vocês precisam trazer dados, ok? E justificar o que vocês estão fazendo. Trazer definições. Eu não posso trazer isso da minha cabeça, e sim, tem que ser de outros trabalhos científicos. Então vamos para a tela que eu vou mostrar rapidinho para vocês como fazer citações e mostrar algumas técnicas e ferramentas. De novo, não vou ensinar normas da BNT, só vou mostrar caminhos para que vocês possam caminhar sozinhos e fazer as próprias citações de vocês, ok? Então, pessoal, vamos falar aqui rapidamente sobre citações. Na justificativa de vocês precisam, ou na introdução, né, depende do modelo aí que vocês estão utilizando, vocês precisam primeiro contextualizar o leitor sobre aquele assunto que vocês estão falando. Então vamos supor que o meu trabalho ele tem como tema central o lixo eletrônico. Então, supondo aqui que o objetivo do meu trabalho seja desenvolver um jogo para conscientização do descarte correto do lixo eletrônico. Então, supondo que o leitor ou o avaliador não sabe o que é isso, eu preciso primeiro definir, contextualizar sobre isso. Então, primeiro eu vou definir o que é um lixo eletrônico e depois falar sobre quais são os problemas enfrentados e as desvantagens dele para o meio ambiente. E para isso eu vou utilizar alguns dados, certo? Eu utilizo alguns dados. Feito isso, eu consigo então apresentar o que eu estou propondo no meu trabalho para resolver a situação. Então, pessoal, eu preciso achar trabalhos em que eu consiga achar essas definições e achar esses dados, porque eu não posso tirar da minha cabeça isso, tem que ser com base em algum outro trabalho científico, em alguma outra pesquisa, para que eu dê validade para o que eu estou falando, para que eu reforce aquilo que eu estou falando. Então, não estou falando algo de acordo com o que eu acho, e sim de acordo com pesquisas, ok? Então, para isso, eu vou fazer uma busca sobre o tema no Google Acadêmico. Então, eu vou vir aqui no Google Acadêmico, então, vou só abrir aqui Google Acadêmico e realizarem a pesquisa de vocês. Então, já estou com uma pesquisa aberta aqui, então eu pesquisei sobre o lixo eletrônico. Vocês podem filtrar aqui para verem somente trabalhos dos últimos anos. Por quê? É recomendável que as suas citações, o seu referencial teórico, é recomendável que 70% dele seja de trabalhos recentes.
a gente entende como trabalhos recentes aqueles dos últimos 5 anos, ok? Então, vocês podem estar fazendo esse filtro aqui. Aqui eu abri 2 trabalhos para a gente poder ver. Então, vocês vão ler alguns artigos buscando essas definições, buscando dados para que eu possa justificar o meu trabalho. Então, aqui nesse trabalho, por exemplo, eu tenho que... eu tenho alguns dados, por exemplo, aqui no referencial teórico, ele já traz algumas citações de desvantagens que eu tenho com o lixo eletrônico. Então, aqui fala, no Brasil são consumidas por ano cerca de 910 pilhas e baterias domésticas, contabilizando um total de 6 pilhas por pessoa ao ano. E aqui embaixo ele diz, de acordo com a norma NBR, as pilhas e baterias apresentam características de corrosividade e reatividade. Então, ele fala que esse aumento crescente de eletroeletrônicos requerem que o uso de pilhas e baterias tem provocado preocupações devido à geração de grandes quantidades desses dispositivos em aterros sanitários. Então, olha só, já tem aqui uma desvantagem, uma situação que precisa ser resolvida. Por quê? Esses lixos eletrônicos são descartados, mas eles eliminam substâncias, que são corrosivas, que são tóxicas para o meio ambiente. Então, eu posso utilizar isso na minha justificativa. E aí, depois, é só eu achar trabalhos que definam o que é um lixo eletrônico. Então, aqui, por exemplo, eu peguei um trabalho, que eu acho que era daqui de baixo, lixo eletrônico, consequências e possíveis soluções, e aí eu posso buscar sobre o que é um lixo eletrônico. Então, aqui eu tenho já um artigo, Então, aqui define já o que é um lixo eletrônico. É constituído de uma grande quantidade de dispositivos, tais como os computadores, celulares. Então, eu vou abrindo artigos, vou lendo eles, leio vários deles para que eu possa montar uma definição minha. Certo? Então, aqui ele já traz o que é um lixo eletrônico. Então, ao invés de eu definir alguma coisa com base no que eu sei, eu defino com base no que eu li de outros trabalhos. E aí vocês podem escrever com as palavras de vocês e fazer uma citação, que a gente chama de citação indireta. Porque eu vou reescrever aquilo que eu entendi dos trabalhos que eles falaram, e aí eu vou no final fazer a citação, que é de onde eles pegaram esses artigos. Então, o lixo eletrônico é constituído do descarte de computadores eletrônicos, como computadores, celulares. E aí eu vou escrevendo aqui tudinho, e aí depois eu coloco as minhas citações, ok? Coloco lá a citação certinha. Não importa, pode ser mais de uma citação muitas vezes, porque você pode ter se baseado em mais de um trabalho para escrever aquilo. E aí vocês colocam. E aí a gente entra no mérito de citações diretas e indiretas. Uma citação indireta é quando eu escrevo com as minhas palavras algum dado, alguma informação que estava em outros trabalhos. E direta é quando eu falo exatamente o que os autores falaram. Então, eu copio e colo. Então, uma citação direta, ela tem normas específicas de como fazê-la. Por exemplo, se ela tem mais ou menos de 3 linhas, são formas diferentes de colocar. Então, eu coloco exatamente com as palavras do autor, que é a citação indireta. E como que vocês sabem como fazer essas citações? Como eu disse, eu não vou ensiná-los a mexer na norma BNT, mas eu vou mostrar caminhos para que vocês possam aprender. A norma BNT ela é muito utilizada na maioria das universidades, escolas, então é uma norma que a gente encontra muito fácil materiais na internet. Então, numa busca rápida no Google, vocês conseguem ter acesso a aulas sobre normas da BNT.
E vocês conseguem também fazer buscas específicas. Então vamos supor que eu quero saber como fazer citações nas normas ABNT. Então eu pesquiso isso e aqui ele vai trazer alguns sites ensinando como fazer isso. Eu posso abrir aqui nesse site normasabnt.org e aí ele vai me mostrar como é que eu faço uma citação direta, uma citação indireta, com mais de 3 linhas, menos de 3 linhas, e uma citação de citação. A citação de citação é basicamente eu vir no trabalho em que ele traz dados, só que esses dados não é do autor, é de outro autor, é de uma citação dele, como é no caso daqui, ó. Essa informação aqui não é o autor desse trabalho, os autores desse trabalho que falaram isso. Eles trouxeram essa informação que vem de um outro trabalho, que é uma citação deles. Então, se eu for utilizar essa informação, eu estou fazendo uma citação de citação. Então, basicamente é isso. Então, feita essa introdução, eu consigo, então, apresentar o que eu propus no trabalho. Ok? Então, pessoal, é isso. Vamos voltar aí para a tela. Então, pessoal, viu que não é um bicho de 7 cabeças fazer uma citação? E aí, esse vídeo foi útil para você? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!